lidar com duas texturas. Quando você decide abandonar o alisamento químico ou qualquer outro procedimento químico e aderir ao processo natural, você acaba no seu cabelo lidando com duas texturas. E é o que eu vou te mostrar aqui agora com o meu próprio cabelo. Eu acabei de fazer uma coloração, então eu vou mostrar pra vocês o quanto ele tá. O meu cabelo é crespo, do tipo 4C, em algumas partes ele fica totalmente diferente. O que eu faço antes de qualquer coisa, tá? Eu já penteei, já desembaracei. Eu faço alguns procedimentos aqui, que é o seguinte. Eu gosto de utilizar óleo, tá? Esse óleo aqui, gente, eu não sei nem quanto foi. Deve ter sido R$6. Porque é um óleo que eu olho lá na farmácia. Ai, cheirinho legal. Esse óleo aqui é de argan, tá? Eu tô na versão óleo de argan. Então, eu peguei, achei um cheiro legal e trouxe. Passo qualquer óleo, gente. Por quê? Logo depois, juntamente com o óleo, eu vou usar essa gelatina aqui, esse potão aqui que é maravilhoso. Sendo que esse potão maravilhoso aqui, ele faz uma simples coisinha. Ele resseca um pouco o cabelo. Então, para poder você não ficar com aquela sensação terrível de cabelo ressecado, tem que usar o óleo. Bom, e como eu divido o meu cabelo? Eu gosto de dividir meu cabelo ao meio. Aqui assim, somente. E eu vou desembaraçá-lo. Então, ó. Primeiro eu tô passando aqui assim, pra poder tirar os nozinhos pequenininhos. Cabelo crespo, gente, se desembaraça, ó, das pontas pra raiz. Nunca da raiz pras pontas, tá? Nunca faça isso, senão você vai ter um nozinho no teu cabelo. O cabelo assim já estaria perfeito? Já estaria perfeito, mas aí eu quero ter movimento. Eu vou repartir, que é mais rápido, sem gravar. Depois eu volto aqui com ele já todo repartido pra mostrar pra vocês. Agora que vocês estão vendo meu cabelo repartido, olha, nada demais. Olha aqui a parte de trás. Eu reparto ele assim, tá? Porque fica mais fácil pra depois fazer a finalização. Que aí eu vou trabalhando cada coquezinho nele separadamente, tá ok? Na frente, por que eu separo, ó, com essas entradinhas aqui? Porque vocês viram um momentinho atrás que meu cabelo, eu soltei ele da toalha e tudo, ele tem a repartição no meio, de tanto que eu corto meu cabelo para o meio, porque eu gosto muito. Mas conforme vai passando os dias, que eu fico às vezes 3, 4, 5 dias com o day after vai passando, eu vou trocando, lógico, meu cabelo para um lado, para o outro. Então, fazendo a finalização para esses dois lados, vai ter dia que eu vou cortar o cabelo para cá, vai ter dia que eu vou virar ele para cá. Então, eu acabo trabalhando o meio para um lado e para o outro lado, como se fosse uma peruca mesmo, tá, gente? Então, como eu faço? A finalização é a seguinte. Gente, cabelo com duas texturas. O meu cabelo aqui, ó, ele tá até com uma única textura só, todo bonitinho, mas o cabelo naturalmente, cabelo crespo, ele quando tá na transição, ele demora um pouquinho, ó, duas texturas. Isso quando não tá uma parte, aquela coisa toda crespa e a ponta lisa. É assim mesmo o processo de transição. Sem falar que essas diferenças também de texturas, ela também mexe com a nossa autoestima, gente. Não tem como é que a gente vai ajeitar um cabelo que tá uma parte dele tá crespa e outra parte tá espigada, lisa. Quando vocês chegarem aqui em cima, aqui na frente, no meu cabelo, vocês vão ver, e é isso que acontece. Meu cabelo, vocês estão vendo tudo crespo, mas aqui em cima ainda tem muita essa divisão. Como esse potinho aqui, eu tô com 2 potes aqui, já tá no final, eu vou pegar de dentro do pote o produto. Mas se vocês não tiverem com o produto no final, eu sugiro, tá? Uma sugestão. Usem uma espátulazinha, tá? Eu vou dar um exemplo, esse pente largo, vai lá, puxa dentro do pote o produto
e use o produto, tá? Não vai sair usando o produto, a mão, colocando dentro do produto, porque pode oxidar. O meu cabelo tá um pouco úmido, o que que eu faço? Eu sempre passo bem nas pontas primeiro, gente. Bem na pontinha, em todo o cabelo, tá? Porque na ponta eu gosto que ele fique com bastante produto. Porque eu não pretendo pentear o cabelo tão cedo. Eu pretendo que esse cabelo dure bastante. Então, pelo menos se ele durar aí uns 5 dias, já tá top. Então eu vou hoje vou usar bastante produto. E fora que eu preciso trabalhar a textura do meu cabelo hoje. Quando eu botei esse vídeo aqui, o tema falando sobre as duas texturas, gente, é pra mim mesmo. Ó, nas pontas, olha o que eu vim fazendo. Eu vim pesando mesmo o cabelo, tá? Aí agora tá no finalzinho, então eu tô usando a mão. Agora que eu pesei bastante, tá? Quando eu tô com mechas mais fininhas, eu faço aquela finalização, que é, você vem aqui assim, afrouxa, vai ao contrário. Tá dando errado. Porque eu tenho que pegar a ponta, tem que ser mais fininha, ó. Deixa eu pegar uma camada mais fina. Uma camada mais fina, você vem, passa uma mão, passa outra mão ao contrário e solta. É assim. Que aí você não precisa ficar vindo aqui e ficar fazendo assim, ó. Fazendo dedo liso. Aí você não precisa ficar fazendo isso. Quando eu vejo assim alguns fios que ficaram muito grossos, eu vou soltando e fazendo o basicão dedo liso, mas só na pontinha. Ó. Faço só na pontinha mesmo, tá? Só pra não ficar... Só pra ele poder ficar bem soltinho. Aqui atrás tá bem definido. Então, vamos continuar? As diferenças que acontecem no nosso cabelo, elas são assim mesmo. Aqui, ó. Eu vou soltando. Aí é a paciência, tá? Tem que ter paciência. Cabelo com duas texturas requer paciência. Ó. Quando o fio tá muito grosso assim, eu vou soltando. Depois que eu solto, eu venho e faço um dedo liso na ponta. Assim fica mais prático. Que aí ele não agarra de novo. Como eu tô com o ventilador em cima de mim, gente, já tá quase seco isso aqui. Então vamos continuar. Próximo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essa época que a gente tá com duas texturas, a gente tá com muita... Acontece muito o quê? Quebra dos fios. Você está acabando de sair de um processo químico e os seus fios, eles estão bastante sensíveis. Então você precisa ter muita calma nessa hora. Vocês estão vendo que eu tô jogando água, hein? É água, água, água. Desembaraçar. Eu só vim aqui atrás porque já tá... Lembra que eu falei que antes de fazer o coquinho eu desembaracei o cabelo? Desembaraçar bastante. Pegar até o último. Que eu sou dessas, eu uso o pote até o limite. E se eu não enfiar meu cabelo aqui dentro, pra poder tirar até o limite. E ó, eu vou puxando pra cima, enluvando o cabelo mesmo, gente. Olha aqui, ó. Olha como é que tá essa parte. Eu tenho que ir enluvando.
para ele poder conseguir formar os cachinhos e eu conseguia voltar a ter textura, porque vocês viram que ele estava sem textura nenhuma por causa da coloração. Então, ó, eu só faço isso, ó. Pronto. E deixo ele no natural. De vez em quando eu venho, puxo alguns fios e faço um dedo liso. Aqui. Nesse processo de mudança de duas texturas, que eu também já passei e todos nós passamos, a parte mais complicada mesmo é você encontrar produtos que vão funcionar no seu cabelo. Qual produto que vai funcionar, qual produto que vai fazer com que o seu cabelo tenha uma textura correta, que vai trabalhar e que você vai conseguir manter o cabelo solto. Entendeu? Então, a busca de produtos hoje em dia no mercado tem muitos produtos que são bons para trabalhar. Eu tô mostrando já aqui um que me ajuda muito a formar o movimento do cabelo, entendeu? Vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhe aonde eu tenho mais dificuldade ainda. Ó aqui, ó, as pontas, ó, como é que ela tá bem. Ainda mais se eu prender muito cabelo. Se você é aquela que prende muito cabelo, nossa. Prender o cabelo, eu sei que o Afro Puff, ele é uma alternativa para quem tá com o cabelo pequeno e tal, mas ele tira muito a definição do cabelo. O rabo de cavalo tira completamente a definição do cabelo. Então vamos seguir. Vocês estão vendo que essa parte do meu cabelo aqui já tá totalmente diferente a definição, como essa parte aqui de baixo? É isso que a gente fala quando tem duas texturas. Então eu passei um pouco aqui, depois eu vou amassar um pouquinho para poder ele juntar e ele fazer o movimento. É assim que ele vai ficando. Então eu acho que pra quem tá com duas texturas no cabelo, as tranças são o melhor remédio, tá? Agora, se você tá fazendo que nem eu fiz, o meu último processo de transição capilar foi através de escova, eu fazia escova no cabelo, você também pode ir fazendo escova, se você conseguir aguentar ficar com a raiz alta, você pode ir fazendo a sua escova no cabelo até que seu cabelo pegue uma quantidade, um tamanho que você gostaria, tá? Olha só, gente, na frente eu já não forço muito a barra não, de ficar tudo bem certinho, bonitinho. Só evito deixar o lisinho. Esse é o pedaço que eu tenho mais trabalho. Esse pedaço aqui do meu cabelo. Porque é o pedaço que você sempre, qualquer coisa, você puxa muito e ele fica muito esticado. Então, é o pedaço que eu mais tenho trabalho, é esse daqui. Esse pedaço aqui, ó, da raiz, é um pedaço que eu realmente não passo. Esses 2 a 3 dedos aqui. Eu só passo a partir o produto depois. Esse pedaço aqui, gente, eu tasco muito produto. Eu peso mesmo o negócio. Que agora é pra fechar a frente, né? Nosso carro-chefe. Então vamos lá. Olha como é que meu cabelo tá aqui na frente.
Olha a diferença desse cabelite aqui, tá? Pra esse cabelite aqui que já tá todo com movimento, tudo bonitinho, que eu não precisava fazer quase nada. Então, agora é a hora do trabalho. O que eu faço? Começo a pegar, gente, pequenas partes e vou, ó, abrindo ele e fazendo o dedo liso mesmo. Ó, agora o meu truque, tá? Bom, gente, esse é o meu truque, só para ele poder ter algum movimento, porque no final das contas eu vou ter que conviver com esse cabelo nesse pedacinho aqui, sem a textura básica que eu gosto. Terrível não está, mas agora eu vou ter que pelo menos acostumar ele. Fiz uma finalização um pouco mais pesada para o meu cabelo normal, e agora eu vou ficar com ele assim até daqui a uns 4 ou 5 dias. Quando nós estamos passando por esse processo do cabelo com duas texturas, é muito importante observar o cuidado que a gente tem que ter para não quebrar o cabelo. Vou dar um exemplo. Eu, principalmente, eu usei muita escova na minha última transição capilar, e que eu percebia que o meu cabelo quebrava muito por causa do quê? Excesso de calor, por causa da chapinha. Então meu cabelo, ele vivia quebrando e eu perdia mesmo o meu cabelo. Eu achava que, nossa, de repente na metade do fio, um fio de repente ele se partia. Isso que acontecia muito com o meu cabelo. Então você tem que ter muito cuidado. Se sua transição capilar está sendo através de produtos que vão aquecer o seu cabelo, utilizar muito calor, tome cuidado. Use produtos para poder preservar o seu fio. Passar por esse processo de uma transição capilar é muito mais do que uma mudança de visual. Te indico a você seguir pessoas que falem mais sobre cabelo, sobre transição capilar, pessoas que passaram por esse processo que você está passando agora, assim como eu. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também me siga, que eu também tenho várias dicas que possam lhe ajudar. Sabe, cada centímetro do nosso cabelo é uma vitória, porque foi um tempo que você passou de conquista. Então, cada momento que você vê de evolução do seu cabelo, comemore. Olha, veja, nossa, ficou maravilhoso. Caramba, tá do jeitinho que eu queria. Comemore. Deixe guardado na sua memória esse momento. É muito importante. Na verdade, eu te garanto que com paciência você irá passar por um processo de transição muito bem. É você. Se ame. Agora, comente aqui nos comentários qual é o processo que você está passando nesse exato momento com o seu cabelo. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar para você mais um vídeo aqui que você com certeza vai gostar e que vai te ajudar nesse processo de transição capilar que você está passando. Fique com Deus, até a próxima. Te vejo no próximo vídeo. Não esquece de clicar aqui.